Oi, tudo bem, pessoal? Estou escrevendo aqui o título da nossa live de hoje, tá bom? E já já a gente começa no horário combinado, tá bom? Obrigada, Fernanda, que você já tá aí. Só um instante, tá? Por gentileza. Oi, Fê. A Fê já entrou também. Estou escrevendo aqui o título da nossa live. Né? Hoje nós vamos falar então sobre a construção de diálogos positivos para educar os filhos mesmo depois da separação. A Fê já tá aí, daqui a pouquinho ela já entra aqui junto comigo e nós iremos tratar desse assunto com muita delicadeza, com muito amor, gentileza, empatia, solidariedade, porque é importante que antes de iniciarmos esse bate-papo, os pais saibam que tudo que eles fizeram até o momento foi o melhor que eles podiam e principalmente que eles sabiam. Nós, pais, muitas vezes erramos, não é porque nós queremos, e sim porque muitas vezes a nossa história de vida traz bagagens dolorosas das quais nós não conseguimos digerir e lidar com as dores emocionais, com as nossas crenças limitantes e as questões que fazem parte desses registros de nossa história. E quando nos propomos a olhar de dentro para fora, é onde nos permitimos ser quem somos, aceitar nossas limitações, ver que nossos filhos, eles são reflexo daquilo que fazemos e que muitas vezes não enxergamos que o que o nosso filho está projetando ali é reflexo de algo que eu faço. Por quê? Porque ele atua em uma outra situação que não é a mesma que a sua, porém tem a mesma raiz, tem a mesma profundidade da dor, né? Eu me chamo Raquel Guiotti Ribeiro, trabalho como coach infantil, né? Sou facilitadora da harmonia familiar, levando aos lares uma consciência maior de quanto os pais precisam se olhar primeiro para que então consigam ajudar os seus filhos nos comportamentos que tanto trazem desagrados dentro do lar e prejudicam a relação da criança fora do lar, né? Que são as birras, os comportamentos de arrogância, não empatia, o desinteresse pelo estudo, quando a criança sofre um bullying e não consegue se posicionar, ou quando a criança faz o bullying com outra, enfim, uma série de comportamentos que nós pais estamos carecas de saber, mas que não sabemos como lidar. E adquirir o conhecimento para isso é a chave para que você construa diálogos mais positivos dentro do seu lar. Separou? Uau, que bom! Separou porque houveram motivos e esses motivos têm que ser tratados somente entre o casal. E aí a gente se desloca para fora dessa relação, a qual muitas vezes é dolorosa a situação, para que a gente olhe como queremos desenvolver o nosso filho em comum, porque filho é para a vida inteira, né? Filho, ele não pode ser também rachado no meio como uma partilha de bens, né? Então, Fernanda, tô te esperando. Você faz aqui a solicitação para mim, para você entrar junto comigo. Tô te Fernanda, que ela tem muita contribuição para nós. Oi, Oi, Fê! Raquel. Tudo Tudo bem? bem, dona? Tudo e você? E você estava me acompanhando? Eu dei uma apresentação no início. Tava sim, tava aqui. A Fernanda, ela é advogada, ela vai se apresentar agora, mas a Fê, ela traz um projeto muito lindo para nós e ela vai explicar agora como que é esse projeto e que a gente vai estar falando, né, Fer? Sim, aham. Posso começar? Claro, bora! Então, acho que para entenderem um pouco do meu projeto, precisam entender um pouco de quem eu sou, né? Então, eu sou casada há 7 anos com o Rafael, meu marido, e tenho 2 filhos, o Henrico, que tem 5, e a Francisca, que tem 2.
E eu sempre quis na vida ser advogada, assim, sempre foi... Sempre que me perguntava, acho que eu nunca tive dúvida, assim, nunca quis ser outras coisas, eu sempre quis ser advogada. E durante muito tempo, eu comecei a trabalhar cedo na área jurídica, eu comecei a trabalhar com 19 anos. E durante muito tempo, eu trabalhei na parte litigiosa de direito de família. E sempre tentei fugir dela. Eu tenho 2 especializações em direito penal, comecei um mestrado na USP em direito penal e, no fim, parei em direito de família de volta. E eu sempre atuei muito na área litigiosa e eu sempre, não vou dizer que é abstrair, acho que a gente só entende a importância de ser pai, de ser mãe, o que o filho representa pra gente quando eles nascem, né? Quando eles vêm para o mundo pra gente. Então, quando eu me tornei mãe, eu comecei a questionar a forma como os litígios dentro da área de família, eles eram... Como que aquilo era tratado pelo judiciário, pelos próprios profissionais e pelas próprias partes, né? Uhum. E aquilo começou a me causar um incômodo profundo, porque eu parei para olhar, inclusive, a minha atuação, e um dia eu cheguei para mim e falei, gente, se hoje eu me divorciar do meu marido, eu não vou advogar para mim. Eu não gosto do jeito que eu estou fazendo, eu não gosto, acho que não está sendo assim, não está havendo um olhar para a criança, né? Porque daí eu fui ver assim, por mais que a gente tenha todo tipo de desavença ou discórdia do marido ou da mulher, né? Se for um homem que estiver ouvindo aqui, isso não importa em relação aos filhos, né? Os filhos são teus presentes, você trouxe eles para o mundo e, enfim, comecei a estudar. Comecei a procurar uma série de métodos para a solução de conflitos de uma forma diferente e tudo. E com isso nasceu o meu projeto, que é um projeto que eu chamo de Casa da Família, que é um projeto que busca ajudar as famílias a serem sustentáveis, né? No sentido de que elas consigam dialogar, né? Porque eu acho que muito do que eu acompanho é a falta do diálogo mesmo. Mesmo os casais, eles estando bem, eles não conseguem realmente dialogar. E quando eu digo dialogar, não é falar normal, é ouvir ativamente, é ouvir com compaixão, com empatia, é falar com compaixão, é falar com empatia. Então, disso tudo surgiu o meu projeto, que eu ainda tenho que, né, eu estudo muito para colocar ele cada vez mais em prática, mas aos poucos eu tenho conseguido trazer ele assim para a realidade. Mas me explica um pouquinho melhor para a gente entender aqui o que era. Bom, primeiro, uau, parabéns, né? Quanta coragem e quanta maturidade para você se deslocar, né? Que foi até o que eu falei no início da live. Você se deslocou, visualizou todo o seu trabalho, que era feito com muito empenho, mas aquilo não tocava o seu coração. Que se fosse com você, você não queria que fosse destroçada a sua família daquela forma, né? Eu queria que você explicasse com mais detalhes o que acontece que faz com que as famílias vão deixando pedaços no caminho. O que acontece quando você advogava? Então, primeiro eu quero colocar o seguinte, não é nenhuma frase minha, é frase de um juiz aqui de Curitiba que é magnífica. Quando você está doente, você vai procurar, se você tem condições financeiras, claro, se você tem uma situação, você vai procurar o SUS ou você vai procurar um hospital particular para te atender? Você vai procurar, todo mundo que puder vai procurar um hospital particular para ser atendido. Por que é diferente dentro do litígio? Hoje o judiciário ele tem um número assim absurdo de demandas. O judiciário ele nunca vai conseguir olhar para o teu caso, e não é uma crítica, é um fato. Aqui não estou criticando. Não vai conseguir olhar para a tua família, para o teu problema de uma forma única. Ele não sabe como é que é o dia a dia da tua família. Ele não sabe quem que dá a comida, se tá bom para você ou para o teu filho ver dia sim, dia não. Ele não entende essa sistemática familiar, sabe? Então, quando você procura o judiciário, você está pedindo para alguém decidir para você a sua vida. A sua vida, a dos seus filhos, entendeu? Que eu acho que isso que é o pior, porque a gente, como adulto, consegue lidar com algumas questões. A criança, não. A criança ela foi jogada lá sem opção, quando você opta por litigar, sem opção dela dizer, olha, eu não quero passar por isso. Eu não quero estar aqui, né? Então, o que eu comecei a notar durante o tempo que eu tô nessa vida jurídica, né? Já fazem quase 16 anos.
as crianças, elas começam a ter problemas, muitos problemas. Então, a criança começa a ter síndrome do pânico, começa a ter problemas com agressividade. E isso tudo, assim, eu estou falando de casos que eu tenho relatos de psicólogos dentro do processo, né? Então, síndrome do pânico, agressividade, começam a ter problema na escola, começam a ter problema com os amigos, começam a se cortar, né? A se automutilar, começam a falar de suicídio. E aí, quando você para olhar isso, você vê que não é só o litígio que traz isso, é a forma como os pais lidam com isso, né? E eu concordo que cada pai, cada mãe pode dar o que tem naquele momento, né? Eu acho que a gente vai evoluindo, a gente começa com a maternidade, com a paternidade de uma forma e durante os anos a gente vai evoluindo. Mas eu acho que quando você entra assim numa espiral de litígio, de conflito, eu acho que isso talvez não é que se abstraia. Isso, eu acho que realmente acho que as partes elas abstraem, elas esquecem que a quebra do vínculo de casamento ali, do marido e da mulher, ou da união estável, ela não importa em quebra dos vínculos de parentalidade. As pessoas, porque estão se separando, elas não deixam de ser pai e ser mãe, né? Exatamente. Então, né, Fer? Porque isso é importante falar, né? Nós estamos tendo muito cuidado para falar com vocês, pais, porque nós também somos pais, né, mães? Nós duas. Então, nós sabemos que o sentimento, e é exatamente aí que entra bastante o meu trabalho, ele precisa ser falado, não é, Fer? O sentimento, ele tem que ser trazido para fora. Se você, dependendo do que acontecer, você vai sentir raiva do seu ex, você vai sentir ódio, você vai querer esganar ele. Nós não estamos falando que você não vai sentir isso. Você vai sentir isso. Mas você pode sentir isso e tomar atitudes de um outro lugar. Não pela impulsividade ou não pela reação momentânea daquela raiva e daquele ódio, né? Então, é nessa linha que nós queremos conduzir com vocês, pais que estão nos assistindo, para que vocês consigam enxergar caminhos e possibilidades e que existem sim para vocês terem uma vida mais leve, que flua melhor, né? E eu acho importante, aí a Fernanda vai entrar novamente, né, falando sobre o trabalho dela, o quanto a mediação de conflitos que existe também na advocacia, ela não é procurada, ela não é utilizada. Os pais querem ir para a guerra. Não é isso que acontece, Fer? É exatamente isso. Eu acho que quando vem o divórcio, né, e ele vem por várias razões, parece que o brigar é o melhor caminho, né? Em vez de, talvez o casal nunca tenha tido um diálogo e daí, claro, quando vem o problema realmente da separação, isso se mostra através do litígio, né? Mas o fato é que o litígio ele não é o melhor caminho por várias razões. Então, a primeira é o seguinte: você vai ter um custo teu financeiro, porque o litígio custa caro. Você vai ter um custo teu emocional, porque você vai estar tendo que lidar com aquilo até a hora que aquilo acabar. E um litígio dura, às vezes, 5, 10 anos. Você não sabe quanto tempo você vai ficar presa naquilo. Quer dizer, você vai estar seguindo a tua vida, você não vai estar seguindo a sua vida. Você vai estar presa naquela vida do passado, porque você quer brigar, né? Então, ela tem um custo emocional, ela tem um custo financeiro. Ela tem, assim, um custo para as crianças, porque as crianças, quem tem filhos, as crianças vão sentir essa briga. A criança é muito esperta, né? Quem tem filho sabe, a criança, ela sente, você não precisa nem falar que você não tá bem, ela sente que você não tá bem. Então, as crianças vão passar por esse momento, assim, terrível, porque os pais, bem ou mal, não vão estar se falando, vão estar brigando. Então, para mim, assim, o litígio, ele tem um custo que é incalculável, é incalculável. Você está optando por transformar a sua vida no inferno. No inferno, porque você vai ter que ir para o judiciário, você vai ter que ir na audiência, você vai ter que ir no psicólogo do judiciário. As coisas às vezes não andam como a gente quer, as decisões demoram. Quando você pode procurar outros caminhos, e quando eu digo outros caminhos, talvez seja até brigar mesmo com a pessoa, litigar, não brigar, litigar no judiciário. Mas existem formas e formas de você fazer isso, né? Você pode fazer isso de uma forma respeitosa. Eu não entendo o conflito como algo negativo.
Eu acho que as pessoas, talvez um inconsciente coletivo, né, ele entenda o conflito como algo negativo. O conflito, ele não é necessariamente algo negativo. Quando você vê ele como não negativo e quando você aceita trabalhar ele de uma forma diferente. Então, eu não estou dizendo assim, gente, não vão brigar no judiciário, não vão levar as suas questões para o judiciário. Não é isso. Acho que tem situações que não tem como você fugir disso. Mas existem formas... Mas eu acho que, de repente, por isso que a gente pode usar muito a CNV, né? Aí, no caso, porque você vai... O conflito, ele existe porque um pensa de um jeito e o outro do outro. Então, você entra em um acordo ali, olha, eu penso desse jeito e você desse. Mas como que a gente pode, então, eu cedo um pouquinho desse lado, você cede um pouquinho desse lado, e a gente tem um equilíbrio e tem algo em comum que fica bom para mim e fica bom para você. Né? Eu atendo um pouquinho das minhas necessidades e você atende um pouquinho das suas necessidades. É mais ou menos isso que você está falando? Não é exatamente isso, porque assim, eu entendo a mediação não como um caminho para fazer um acordo, tá? Para mim, a mediação é um caminho para a criação de diálogos. Você não necessariamente vai ser mais detalhados como que isso acontece para o pessoal que é leigo entender? Vamos supor o seguinte: você acha que você tem direito, enfim, você se casou, vocês construíram um imóvel e você acha que você tem direito a 50% desse imóvel. Seu marido acha que você tem direito a 75% por algumas questões dele e você por algumas questões tuas. E você tem as suas razões e ele tem as dele. Você pode, através de uma mediação, sentar e expor isso e conseguir conversar com o seu ex-marido ou com a sua ex-mulher sobre essas questões. Agora, não necessariamente vocês vão chegar a um acordo ali. A mediação, ela não é uma obrigação de você fazer um acordo. A mediação, ela é um caminho para você construir um diálogo. Lá na frente, quem sabe, você pode ter um acordo, porque você começou a conversar com o seu ex-parceiro de uma forma diferente, né? Mas não necessariamente você vai fazer um acordo ali na mediação, tá? A mediação é como Mas explica melhor qual que é essa forma diferente de se conversar. E sempre com a presença dos dois advogados, Fer? Não necessariamente. Hoje eu faço um curso super bacana que tem aqui em Curitiba. Eu faço um estágio, na verdade, que se chama Estágio de Mediação Sistêmico-Integrativa. É um estágio que ele é procurado por pessoas que não querem se separar, que estão casadas, mas que entendem que eles não têm diálogo, que eles não conseguem conversar. Para mim, um diálogo, ele envolve várias coisas. Então, é você ouvir ativamente, é você ouvir sem pré-conceitos. Então, às vezes eu vou trazer uma história para você que você vai dizer, putz, Fernanda, já conheço essa história. Não é isso, é você sentar e ouvir a história sob um novo olhar. É você ouvir a história sem julgar o que o outro está trazendo. Porque, na verdade, o que o outro está trazendo é uma necessidade dele. Talvez não seja sua, mas você precisa validar aquilo para você aprender a dialogar. Você precisa sair do ponto da tua crença para entender a do outro. Isso, para mim, é diálogo. É você realmente ouvir. É você não fazer o que chamam de download, que é você pegar aquilo que você acredita e não deixar nem a pessoa terminar de falar e já tirar suas próprias conclusões. Mas, Fernanda, hoje a gente sabe que não se existe um preparo para os pais acessarem isso, né? Então, como que você está construindo isso para que as pessoas consigam enxergar que existem novos caminhos? Hoje eu não consigo enxergar isso sem a mediação de um advogado ainda, porque as pessoas não estão acostumadas, não é falado isso, não é exposto isso de uma forma muito clara para que os pais optem por isso, né? É que assim, eu vou dizer a cultura do Brasil, eu não conheço a cultura de outros países. A cultura brasileira não é uma cultura de autorresponsabilidade. As pessoas, é difícil você criar autorresponsabilidade, você se responsabilizar pelos seus atos, né? Então, é muito mais fácil, que nem eu falei desde o começo, você mandar a tua demanda para o judiciário. Porque daí é como se você tivesse imune a decidir a sua vida, né? Você fala, não, deixa que o judiciário decide. Gente, você tá dizendo para um terceiro que não sabe como a sua vida funciona decidir a sua vida, né? Então, hoje, até o próprio judiciário tem feito um trabalho desde 2015 para trazer essas soluções de conflito não litigiosos, né? Que você vai
alternativas de conflito que eles chamam, solução alternativa de conflito. Então, a gente tem várias, a gente tem mediação, a gente tem arbitragem, a gente tem as práticas colaborativas, que é sensacional, porque é uma atuação multidisciplinar, é o advogado com o psicólogo, com o financeiro, para trabalhar toda essa questão, sem você precisar brigar, entendendo o que passa de baixo, né? Porque quando a gente chega, a gente só traz aquela ponta do iceberg, a gente não traz tudo que está ali embaixo, para entender o que está ali embaixo e entender o que vem de interesse comum. Então, hoje, o que eu faço dentro da minha atuação quando uma pessoa me procura? Primeiro, eu sou bem clara para o cliente que eu não advogo de uma forma, assim, altamente litigiosa. O que significa isso? Se eu tiver que litigar, eu vou litigar. Mas eu vou litigar de forma objetiva, respeitando aquilo que está ali, não trazendo, não desrespeitando a pessoa dentro da petição e tudo mais, mas eu sempre começo pelo contrário. Então, como é que hoje eu faço? Quando o cliente me procura, eu explico para ele como eu trabalho, eu explico para ele que o meu maior interesse é a defesa dos interesses da criança, e eu vou trabalhando de várias formas. Então, eu começo, inclusive o meu contrato, eu faço primeiro um contrato de conciliação, ou de mediação, ou de acordo. Eu não faço um contrato mais de litígio. E eu vou trabalhando isso com ele. Então, a gente envia, por exemplo, um convite para a parte contrária para participar de uma mediação. Ou, se as partes não querem participar ainda, uma terapia familiar, para começar uma reconstrução de vínculos, um trabalho para entender o que está passando ali. E se as partes não aceitam, por exemplo, se a parte contrária não aceita isso, o que eu tenho feito é pedido para o judiciário. Então, eu já tenho alguns casos em que o judiciário aceita que a família vá para tratamento terapêutico, tratamento familiar. E trabalhe as questões que elas têm lá. Porque, assim, eu tenho um caso, por exemplo, de um pai que não vê o filho há 3 anos. E não vai mudar isso, porque aí a gente tem uma outra questão. Às vezes as pessoas, o pai ou a mãe, eles não entendem o mal que eles estão fazendo para o filho, quando eles fazem esse trabalho até de alienação parental. E não é que eles não fazem por mal, eles simplesmente não entendem que o que eles estão fazendo está prejudicando. Então, você precisa ter esse encaminhamento. Então, o judiciário, ele nunca vai resolver essas questões psicológicas, né? Porque a gente não foi treinado para isso. Você não vai para a universidade de direito para estudar psicologia. A gente não é ensinado. Hoje eu faço um curso, o Nano, da Cíntia, que foi como a gente se conheceu, em psicologia positiva, né? Hoje eu estou buscando entender mais o que passa dentro da cabeça das pessoas, o que elas estão trazendo para mim, mas eu já cheguei à conclusão que você vai brigar e a pessoa que não entende isso, ela vai passar brigando até os 18 anos do filho na justiça, porque não se buscou um caminho que se realmente entenda o problema, que se realmente entenda o que está se passando ali. E olha só, assim, é um gancho, porque eu e a Fer, a gente está conversando muito sobre isso, né, Fer? E assim, é muito legal, assim, a nossa parceria que a gente tá vinculando, né, um trabalho com o outro, porque esse sentir, se nós, adultos, não sabemos como lidar com nossas emoções, e nós precisamos, como adultos hoje, buscar tanto autoconhecimento para, né, conseguir se libertar dessas amarras que vêm, né, da nossa história de vida, dos nossos avós, né, da nossa ancestralidade, como que nós, todos despedaçados, conseguiremos mostrar para os nossos filhos que ter inteligência emocional hoje é fantástico. E é aí que eu entro com o meu trabalho, né, Fê? Porque o meu trabalho, ele faz essa base. Mas eu não consigo cuidar de uma criança sem antes olhar para os pais. Como a Fernanda disse, muitas vezes os pais tomam uma atitude pelo impulso da emoção, porque ele não consegue lidar com aquela emoção de uma forma construtiva, de um outro lugar. Como eu disse, deslocando para enxergar a situação e encontrar possibilidades para a vida fluir melhor nos desafios da vida. Né? Se você vai construindo isso desde o início da educação dos filhos, uau! Imagina quantas famílias fazendo isso, como que nós teremos um futuro muito melhor, que o futuro do nosso país vai ser administrado por essa criança. Mas exatamente. Nós, hoje, precisamos inserir essa inteligência emocional, não é, Fer? Nas nossas crianças. Sim, e essas crianças estão crescendo agressivas,
estão crescendo revoltadas, estão crescendo com um sentimento de abandono, né? Porque quando os pais não conversam, há um sentimento de abandono, há um sentimento de culpa, né? Porque, de certa forma, a criança não entende por que os pais estão se separando, por que, né? E aquela briga dos pais tem pai e mãe que, de certa forma, fala mal do outro genitor, né? Então, gente, olha a desconstrução. E daí eu fico pensando, será que quando os pais fazem isso, eles têm essa educação que eles querem passar para os filhos? Eu tenho certeza que não, porque a gente ama os nossos filhos mais do que tudo nessa vida. A gente daria a nossa vida por eles. Então, eu acho que quando a gente passa por esses momentos, a gente precisa acordar para ver isso. A gente precisa proteger essas crianças. Não me importa. Acho que o adulto, se ele quiser litigar até o fim do mundo, Raquel, é uma opção dele, mas que ele tem que aprender a fazer isso com respeito, com proteção a essas crianças que não escolheram estar ali, que não escolheram estar naquele lugar. E a partir do momento que eles fizerem isso, com certeza nem eles mais vão querer litigar. Porque eles vão ver que existem outros caminhos que eles podem tomar, que não o dessa briga que vai durar 10 anos, que vai deixá-los presos por 10 anos, e daí lá no final eles vão resolver a vida deles, entre aspas, porque não necessariamente vão resolver, não vão sair satisfeitos do litígio. E existem vários estudos que mostram que as pessoas que decidem as suas questões se sentem muito melhor e bem resolvidas quando um judiciário, às vezes a pessoa até ganha no judiciário, mas não era aquilo que ela queria. Então, quer dizer, não traz para ela uma satisfação, né, do que ela está buscando. E proteger essas crianças, porque assim, para mim, a família é a base da sociedade. Não importa se é família com pais separados, se é família com pais juntos, não importa. Família, o que cada um tem o seu conceito de família, né? E dentro desse conceito de família... E hoje nós temos famílias de diversas formas, e tudo isso aqui está sendo respeitado e olhado, né? Sim, mas assim, a gente tem que aprender a respeitar essas crianças. A gente tem que olhar, porque a família é a base da sociedade. A família, é ela que vai passar os valores para as crianças. É ela que vai educar essa criança para o mundo, né? Pegando esse gancho da Fernanda, aqui já dando uma dica para os pais. Olha o que ela falou que é valiosíssimo. Valores. Quando você vai fazer esse diálogo, né, após a separação, você vai falar, vocês vão ter que alinhar quais valores vocês querem que sejam dos dois para a criança, né? Quando você alinha valores, tudo fica muito mais claro. É como se abrisse uma janela imensa e o sol entrasse. Porque todos os direcionamentos que você vai fazer em relação à criança serão baseados nesses valores, serão calcados nessa raiz profunda que você quer deixar na criança. Então não fica tanto essas guerras, porque vocês já conduziram como vocês querem mostrar para o seu filho o quão é importante aqueles valores, né? E o que a Fernanda falou, que eu fiquei aqui pensando, muito interessante, é isso. Sabe? Por exemplo, a criança vai com o pai, aí tem a outra esposa, ou tem novos filhos, ou os filhos que já eram delas, aí volta para casa da mãe, a mãe. E aí, como é que foi? Como ela é? Procure não querer saber nada o que acontece, a não ser somente como o seu filho se sente, como ele está, se ele gosta do pai. E aí vem outra coisa. Às vezes o filho não gosta de algumas coisas lá na casa do pai e ele começa a falar para a mãe, e a mãe que fica toda afundada naquela lama. Aí você constrói com o seu filho de que maneira que ele quer falar o que ele sente para o pai dele. Assim você vai se limpando do que não é seu. O que o seu filho sente em relação ao pai, com os outros filhos, os agregados ou que são do novo casal, diz respeito à relação do filho com o pai. E aí você vai construindo isso, né? Que aí você vai fazendo os combinados, vai fazendo essa conversa com o seu filho para ele construir esse diálogo para falar com o pai, e você vai se limpando desses sentimentos e disso que não é seu. E aí você vai cuidando daquilo que é seu, né? O bacana é você pensar não de uma forma tão engessada, mas acordo de parentalidade, sabe? Você discutir isso. Então, como é que você quer? Mas é que num primeiro momento, né, Fernanda, não tem como não ser... Você tem que seguir algumas técnicas e algumas ferramentas para fluir. Depois vai ficando tão natural que aquilo se torna parte da vida. Mas assim, como os pais não estão preparados para isso, sinto por aqui que é muito preciso você ter, sim, jeitos e formas de fazer que sejam direcionados, porque senão você se perde. E aí não, é isso que eu tô falando. Então, toma conta.
Mas é isso que eu tô te falando, são os acordos de parentalidade, que são sim. acordos que você pode redigir e que colocam ali questões que você vai resolvendo naquele momento. E você pode ir mudando aquilo, até você trabalhar outras questões tuas, a ponto que você não precise mais daquilo, né? Que você possa ter uma conversa bacana. Eu conheço uma pessoa que eu acho sensacional. E para mim, assim, a vida dela não, a vida ali é muito Manuel Carlos, assim, a novela, né? Mas não pela novela, assim, mas é uma coisa que eu admiro muito. Ela é casada com uma pessoa que tem filhos, que na verdade os filhos foram criados, mas não são filhos biológicos. Ela se casou com ele. Então hoje ela é casada com ele, mas eles se dão bem com a ex-mulher dele. Ela se dá super bem com os filhos dele e as filhas e os filhos dos filhos chamam ela de avó. Quer dizer, olha o equilíbrio que se traz. Então eles passam natais juntos, o ex-marido com a ex-mulher, com os filhos. Gente, isso é a coisa mais maravilhosa que tem, porque você não está dividindo esses momentos especiais. É claro, eu acho que tem pessoas que... Não estou dizendo para todo mundo fazer isso, mas estou dizendo assim, sabe, esse acho que é o suprassumo, né? É você chegar no suprassumo, né? Todo mundo se reunir, mas, sabe, você conseguir fazer coisas, sabe? Festa de aniversário, vamos supor, quantas vezes eu já não passei por questões dos pais não conseguirem fazer junto uma festa de aniversário por filho. Gente, o filho não tem nada a ver porque o casamento acabou. Ele quer ter os dois pais na festa. Ele quer passar o aniversário dele com os pais, com a família do pai, com a família da mãe. Será que o pai e a mãe não conseguem atravessar isso que eles estão sentindo pelo bem do filho, pela alegria do filho? E isso é o normal. Você vê as crianças que têm pais separados, na sua maioria, tem duas festas. Uma que o pai faz e uma que a mãe faz. Por quê? Porque eles não querem conversar sobre isso, porque eles não querem passar por isso. E assim, vários outros momentos. Então, você está dividindo o seu filho, né? Você não está trazendo para ele um momento de união familiar, né? E assim, isso que a Fer está falando é exatamente o trabalho que nós duas estamos desenvolvendo, né? Para que não chegue nesse caos. Mas, gente, não é milagre, não acontece da noite ao dia, é uma construção. Por isso que nós colocamos aqui construção de diálogos, né? Para educar os filhos, mesmo depois de separados. Então, você precisa se permitir, você precisa querer. E principalmente saber que você vai escorregar muitas vezes. E muitas vezes a emoção vai borbulhar e você vai querer, explodir. E tá tudo bem. Desde que no dia seguinte você acorde disposta a perseverar, fazer de um jeito diferente e agir de uma nova maneira. E ser uma mãe que tá ali pro filho, para junto com o pai que ela escolheu em algum momento, seja de que forma que for, ou se eles conceberam essa criança, ou se eles adotaram, como foi, eles tiveram esse momento de alegria. E essa alegria ela tem que ser alimentada com esses valores em comum, para que os pais consigam construir juntos, mesmo separados, algo positivo, que é a educação dele, não é? Isso aí, eu acho que é esse trabalho que todo profissional hoje que atua com essa parte de famílias tem que fazer, tem que buscar, sabe? Porque é humanizar, né? Esses dias eu te mandei, né? O amor é humanizar, né? Eu sinto tanta falta, acho que, de humanidade quando você vai vendo as coisas como elas vão, como estão acontecendo. Então, é humanizar, é o sentir, né? O trazer, é você saber que você está passando por aquele momento, mas aquilo vai passar, você vai crescer, você está olhando para o seu filho está crescendo de uma forma protegida, né? Ele pode até ter alguma ideia do que está acontecendo ali naquele momento, mas você está protegendo ele, você, né? Olha só, Fê, que a Simone Braga Cortez, né? Ela escreveu aqui, não só o diálogo, mas o exemplo é fundamental. Então, Simone, mas às vezes os pais, eles não conseguem dar esse exemplo porque eles não se dão conta de si mesmos, né? Por isso que a gente está aqui fazendo assim, o melhor de nós para mostrar isso para os pais separados. Que tudo bem você acolher aquele sentimento e agora eu vou falar algo que muitas pessoas ainda não acessam, mas porque não querem se sentir desprotegido, que é você ser vulnerável. Quando você mostra a sua vulnerabilidade para o seu filho, eu faço isso demais.
Mas isso também, para mim, é fácil. Então, quem não consegue, tem que ir construindo isso. É você mostrar para o seu filho, a mamãe não está gostando do que está sentindo. A mamãe também sente medo do que vai acontecer daqui para frente. A mamãe hoje está com raiva do papai por motivos pessoais. Mas ele é o seu pai. O que você enxerga de bom nele? Entendem? Quando você mostra aquilo que você sente para o seu filho, claro, na linguagem que você consegue construir, dependendo do quantos anos ele tem, uma abordagem coach, ela pode ser feita a partir dos 2 anos de idade. Você começa a mostrar para o seu filho que ele tem como refletir sobre aquele fato e ele mesmo vai começar a tomar as decisões dele e agir de formas que vai trazer mais daquilo que ele quer, tanto do pai, da mãe e tanto do pai e da mãe juntos mesmo, separados. Não é isso? Está querendo trazer aqui esse olhar da família? É esse olhar, exatamente. Eu acho que é isso que tem que ser construído, eu acho que é isso que tem que ser buscado. E eu não digo, e a gente está falando aqui de separação, né? Mas isso é para qualquer família, nem que não haja separação. A gente vê também hoje que tem tanta família que passa por problemas, né? E que precisa também buscar isso, o diálogo, a conversa, a construção de valores, né? Dela e dos filhos, até... eu acho que essa é uma dificuldade. Eu enfrentei isso quando casei. E para mim não tem problema nenhum falar. É você construir os valores da tua nova família, né? E você conseguir passar isso para os teus filhos, você conseguir passar isso para eles. Então, se já é difícil quando você está casado, você passar isso, imagine quando você está divorciado. Porque daí quando você está divorciado, parece que assim, é permissão para cada um fazer do seu jeito, quando não é, né? Não é permitido, não é só porque a criança está lá na casa do pai vai ser daquele jeito, ou porque está na casa da mãe vai ser do outro. Quer dizer, olha a confusão que você está causando na cabeça do seu filho também, né? Porque lá na casa talvez da mãe, seja proibido comer o jantar no sofá. Mas o pai, para ele, não tem problema. Então, né, isso é um exemplo bobo, porque tem coisa que é muito mais... Por isso que aí entram os combinados, né? Sim, é isso que eu tô falando. Né? Mas para você fazer isso, é aquilo que a gente estava falando. O casal tem que criar diálogo, o casal tem que conseguir conversar. Tem casal que se bloqueia. Gente, as pessoas, elas... eu tenho casos assim, bloqueia. E pior, não é só bloquear, porque acho que bloquear é péssimo, mas aí ele precisa falar com o ex, ele manda mensagem pelo celular do filho. Aí é o pior. Ele pega o celular do filho e manda, porque ele resolveu bloquear o pai da criança ou a mãe da criança da vida dele, né? E aí, volta e meia precisa falar, e ele vai lá e manda mensagem pelo filho. Então, o filho fica no meio da guerra, né? Fica no meio da guerra. É um tiroteio, né? Várias crianças, assim, e a criança, ela se torna muito um carteiro. Nossa. Ela faz muito leve trás, sabe? Minha mãe disse que hoje, que é para você não esquecer mais de mandar as roupas que eu trago para casa. Quer dizer, isso não é o trabalho da criança. O trabalho é da mãe falar com o pai, olha, como é que a gente pode fazer? Porque eu tô mandando as roupas das crianças. Tem como você me devolver? Ou vamos combinar da gente comprar? Cada um tem um guarda-roupa na nossa casa? Nanana. Não. Fica esse leve trás. A criança, ela fica desgastada. Aí vai olhar lá para frente, o filho vai dizer, nossa, meu filho tá cheio de problema. E a pessoa não consegue olhar que quem trouxe, quem fez isso, foram eles. E não é uma crítica, porque eu realmente não tô criticando, mas eu acho que as pessoas precisam começar a olhar isso. Elas precisam entender, isso é uma coisa que me incomoda profundamente, entender que a criança não tem nada a ver. Isso que a Fernanda está falando, nós conversamos bastante, porque nós sabemos que essa live ela é muito delicada. Então, nós conversamos muito. Ela está citando fatos. Fatos são reais. E dentro desses fatos, nós estamos querendo mostrar aos pais que existem possibilidades, né, de sair desse desafio que está diante de sua vida, diante dos seus olhos, de formas diferentes. Né? Se deslocando da raiva, do ódio, da indignação, e tomando atitudes e decisões de um outro lugar, que é um lugar onde você, né, já sentiu tudo aquilo e fala, então, como que eu vou fazer para minha vida ser mais leve, para que a minha vida continue andando, para que eu possa ter um novo amor também e me desprender disso que passou. É você se permitir viver de novo e não apegado, como a Fernanda disse, com muita propriedade, quando os casais vão, quantos anos duram isso?
Você fica quantos anos falando que aquele homem é uma merda, que aquele homem é ruim, que aquele homem... E o seu filho escutando isso, 10, 20 anos. De que forma que o seu filho, é isso que a gente quer que você enxergue, irá construir um novo lar com uma mulher, ou seja, qual for a opção de escolha dele, sendo que ele teve como base que aquilo é ruim. Família é ruim, é ruim. Ele vai ter uma crença limitante dentro dele. Família é uma tragédia, uma desgraça. É isso que nós queremos mostrar para vocês. E se a gente cultiva isso, é isso que o nosso filho vai perpetuar para a vida dele, para os filhos dele. Nós queremos isso? Não. E você sabe que eu tenho casos que, para mim, é nítido a repetição de padrões, né? Então, o cliente passou por uma separação traumática e ele tá seguindo, e ele segue o mesmo caminho. Assim, parece um ciclo vicioso. E o pior é que ele passa por aquele caminho, ele entende o sofrimento dos filhos, mas ele não consegue tirar o filho daquele caminho, né? Então, ele teve isso com os pais, ele tá passando por isso e tá trazendo para os filhos. Então, olha só, a gente está falando aí já de 2 gerações, né? O pai e o filho. Porque você não sabe como é que vai ser o filho lá na frente, porque o filho é novo ainda, mas... Então, olha os padrões que a gente repete, né, nos filhos. Daí vem mais a minha pergunta de novo. Você não quer que seu filho passe por isso, né? Essa é a nossa pergunta, né? Você quer, que tipo de vida que você quer que o seu filho tenha? Então, Isso você vai aí. precisar, como pai e mãe, se olhar, né? Se olhar Se aceitar, enxergar, para então você construir algo positivo com a educação do seu filho, né? E eu acho assim, quando você me perguntar como é que você faz para mudar isso e tudo mais, acho que a mudança tem que vir da própria pessoa, porque quando ela procura o advogado, por exemplo, para discutir essas coisas, eu atuo de uma forma, né? Outra pessoa vai atuar de outra, enfim. Mas eu acho que o mais importante do que ela chegar e o advogado dizer para ela o que ela tem que fazer é ela saber o que ela quer, sabe? É ela saber o que, se ela, até onde que ela quer ir, o que ela está buscando ali. E para isso aí, eu acho que vem a questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Porque também a gente tem um outro problema, né? O advogado, ele não foi treinado especificamente para isso, né? Para entender e buscar esses outros caminhos. E os advogados, eles vão procurar ver o fato que é trazido para ele e adequar isso ao que está na lei, né? Não buscar, Deixa eu claro, ver aqui hoje... deixa eu ver, a Lê Siqueiras, né? Humanizar é atribuir caráter humano e atribuir é oferecer, não impor algo a alguém como privilégio ou vantagem. Gratidão por essa conversa inspiradora. Obrigada aí, hein, Alê? Né? É isso aí mesmo. Então, agora me perdi você leu e eu perdi a minha... Não. Então, o advogado, ele né? não foi treinado, mas eu acho que isso também não é, acho que os advogados hoje, principalmente quando você vai tratar de direito de família, já está vendo uma mudança desse encaminhamento, eu sinto isso, sabe? De buscar humanizar, de buscar não ver só a lei, né? Ver o que está além disso. Mas a pessoa também tem que saber o que ela quer. Então, eu acho que é uma mudança mesmo cultural. Quando você pergunta, Fernanda, o que vai ser? Claro, vai ser muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil quando o cliente me busca, eu falo, olha, eu não trabalho dessa forma, assim, né? Eu vou trabalhar buscando um equilíbrio familiar. Uma coisa. Quais são as perguntas que a pessoa precisa fazer para buscar um advogado que tenha o seu perfil? Para ele buscar essa alternativa, onde é muito mais lúcida e traz muito mais harmonia para as famílias. Quais as perguntas que essa pessoa precisa fazer para o advogado? Eu acho que não é nem a pergunta que ela tem que fazer, eu acho que é chegar, ela primeiro saber o que ela quer, porque muitas pessoas sabem, né, já o que querem, como é que querem conduzir, e perguntar para o advogado que caminhos que ela tem para seguir ali. E o advogado tem que apresentar, então ele pode dizer assim, olha, hoje nós temos diversos métodos alternativos de solução de conflito. Então, a gente pode começar por uma mediação, né? Por um pedido de conciliação, eu posso entrar em contato com o advogado da outra parte, ou você pode ver com o seu ex
se ele já tem algum advogado ou não, você conversar com ele. Então, existem o advogado, como conhecedor de como funciona o judiciário, tem como dar caminhos, né? Acho que a ideia é perguntar quais são os caminhos que eu tenho aqui, o que eu posso trabalhar com o que eu estou te trazendo, né? Existe alguma forma de eu fazer isso da maneira menos penosa, né? Deixa eu te perguntar, e quando você faz essa mediação de conflitos, aí já entra também a questão dos valores para serem definidos? Como que funciona? Hoje eu ainda não medio. Por quê? Porque eu participo, por exemplo, de mediações como advogada e eu busco sim, e aprendi, fiz 2 cursos de mediação, estou fazendo o curso de mediação sistêmico integrativa, estou estudando psicologia positiva para fazer as perguntas certas que façam as pessoas refletir. Mas a mediação ela é feita por um terceiro, que se chama mediador, e eu entendo, na maioria dos casos, que a melhor mediação claro, o advogado ele vem para trazer as balizas, mas algumas vezes a mediação ela essa que eu faço, ela não vai com o advogado, sabe? Geralmente vão as partes conversar. O advogado ele vem para trazer talvez uma conversa de acordo, para ajudar a balizar ali, até para dar um apoio para o cliente. Mas o melhor dentro da mediação é que o cliente se manifeste, né? Que ele seja o protagonista daquele momento, né? O advogado ele está ali como um suporte, mas eu entendo que ali quem tem que ser o protagonista é o teu cliente, é ele que tem que trazer lá de dentro o que ele está sentindo, sabe? O que ele quer. Mas e quem faz a mediação, então? Eu não É um mediador. Então, a mediação, como que ela funciona? Você, no judiciário, né, ou fora dele, existem mediadores extrajudiciais, por exemplo, a Simone é uma mediadora que está aqui, que fez, ela é uma psicóloga, ela é mediadora, ela tem formação em práticas colaborativas também. Se você quer, o advogado ele pode propor isso para outra parte, ou procurar um mediador extrajudicial ou judiciário pedindo um pedido de mediação, fazendo um pedido de mediação. Se a outra parte aceita, porque não é obrigatório, né? Você pode só fazer se você quiser, vai ter aquele mediador, que é aquela terceira pessoa, que ela não sabe nem o que está acontecendo para mediar, para conversar, para entender o que está trazendo e para realmente, a palavra mediar mesmo, para mediar os interesses. Né? Mas esse mediador tem qual profissão? Esse mediador? Qualquer profissão. O mediador pode ter qualquer profissão. Ele tem que ter uma formação. Por exemplo, para você atuar hoje no judiciário, o mediador tem que ter uma formação, não digo que é pelo CNJ, mas que seja autorizada pelo CNJ, para trabalhar dentro do judiciário. Para trabalhar fora do judiciário, não necessariamente, tá? É o que a gente fala quando a gente aprende. Tem padre que é mediador, que vai lá, o marido e a mulher conversar com o padre media a conversa. Às vezes tem uma pessoa da sociedade, do teu meio, que você sabe que se você sentar para conversar, ela vai ser boa para mediar a conversa e entender pontos de interesse, né? Mas dentro do judiciário hoje, você pode fazer isso judicialmente, e aí dentro do judiciário são os mediadores que são formados pelo CNJ, ou extrajudicialmente, quando você pode escolher uma pessoa que tem essa formação em mediação e trabalhe com isso, entendeu? E que você vá lá, vocês dois, as duas partes têm que estar de acordo de fazer e vão lá para mediar, para dialogar, para aprender a dialogar, né? Para tentar entender o que está acontecendo. Isso é a mediação. Entendi. Vocês estão entendendo direitinho por aí? Porque isso é muito novo ainda para a sociedade, né, Fê? Então, o que nós estamos querendo aqui é estimular as pessoas a buscarem esse caminho. Porque quando vocês buscarem esse caminho e verem o gostinho de se libertar, né, daquilo que te aprisiona em relação ao que já acabou, uau! Você, como indivíduo, vai ter uma outra vida e vai oferecer ao seu filho a possibilidade de enxergar seus pais de uma forma genuína. Aquilo que são os valores que vocês vão estar fazendo acordos, combinados, e se retirando de cena quando tiver os conflitos, aí vocês vão tratar em um outro lugar, como a Fernanda falou. Pode ser mesmo no judiciário, seja onde for.
Mas em relação à criança, não levar a criança. A nossa principal intuito dessa conversa é isso, não é? Mostrar aos pais que a criança ela precisa ser isenta de todas as brigas e questões entre o casal, esse casal. Né? Isso aí, essa tem sido a minha busca, é tentar, de alguma forma, não só proteger essas crianças, mas conscientizar os pais da importância dessa proteção e da importância desse trabalho de aprender a dialogar para construir, então, ajudar o filho a construir valores, caráter, né? Para ajudar a educação do filho, né? Porque o filho precisa disso, o filho precisa do pai, o filho precisa, não digo do pai, né? Dentro da psicologia, eu não sou psicóloga, mas já li alguma coisa. Os filhos, eles precisam ter uma figura materna e uma figura paterna, né? Eles não podem viver só... A figura paterna traz para eles soma de alguma forma, e agora assim de cabeça eu não consigo trazer para você exatamente quais são os pontos que a figura paterna vai trazer, e a figura paterna e a figura materna também. A criança, ela precisa crescer com esses dois referenciais, sabe? Para o desenvolvimento dela, é importante ter uma figura paterna e uma figura materna. E para um equilíbrio, né? Então, eu tenho... Falando dos casais, por exemplo, se é homem com homem ou mulher com mulher, é sempre bacana que a criança também tenha contato ou escolha um mentor de um outro sexo. Isso sempre ajuda os casais, né? Isso eu não entendo muito bem. O que eu sei é que não importa quem faz a figura. Ajuda. Às vezes é importante você ter um outro sexo para auxiliar na educação do seu filho. Isso não necessariamente tem problema nenhum quando é homem com homem, mulher com mulher. Isso pode ser buscado dentro daquele que você tem afinidade, que você escolhe como mentor, ou uma madrinha, um padrinho do seu filho. Isso ajuda muito. Nesse contexto que a Fernanda está falando. Só uma coisa que a Laura colocou assim, um ponto sempre de desacordo é a alternância de dias, particularmente acho ruim para as crianças um dia em cada casa. Laura, o que eu tenho visto e que eu acho que talvez seja bacana é, se existe um consenso dos pais que seja um dia em cada casa, o bacana é a criança ser ouvida talvez por um psicólogo de escolha de vocês para saber que tá bom. Porque às vezes o nosso sentimento de não ser bom não é necessariamente o sentimento dos seus filhos, sabe? E a questão de você acreditar na qualidade de tempo e não na quantidade, também isso talvez seja uma característica sua, como preferir a qualidade do que a quantidade. Talvez o seu ex-marido prefira a quantidade, entendeu? Então, o melhor e o que eu tenho sempre tentado fazer dentro das questões que me são trazidas é, se existe um acordo dos pais ou existe um entendimento da forma de visitas, mais uma dúvida se isso vai ser bom ou não para a criança, ou se está funcionando ou não para a criança, é procurar um profissional que trabalhe com a criança, que possa trabalhar com a criança para identificar, né, se isso está bom ou se isso não está bom para a criança, se isso está funcionando ou não para ela. Olha que legal que a Lau Rezende falou. Acho importante os advogados humanizarem mais a questão. A dinâmica de uma família com pais divorciados é diferente. Uhum. Vejo o mediador como um aliado aos pais. É isso aí, Lau. Exatamente. É isso aí. Você pegou a essência da nossa conversa aqui. E outra coisa que eu acho interessante também falar é que no nosso início da conversa, a Fer falou muito claramente da cultura do nosso país, né? Que é de não ter esse estímulo para a autorresponsabilidade. E é por isso que a gente está nascendo todo esse projeto, porque o trabalho meu é embasado no REDA. O que é o REDA? É quando você, através de perguntas, você faz o seu filho refletir sobre a situação, tomar decisões, fazer escolhas, e arcar com a responsabilidade das escolhas, para que então ele decida ter uma nova atitude, tomar uma nova ação, para sair daquele círculo vicioso, sabe? O cachorro que está correndo atrás do rabo. Mas o pai e a mãe precisam aprender de que maneira fazer essas perguntas e de que forma construir esse diálogo com o filho sem barganhar, sem se impor, ou então sem induzir a resposta. Isso tira da criança a autorresponsabilidade que ela tem que ter, que seja de pequenas coisas. Como eu falei, a partir de 2 anos pode construir essas perguntas. Mas a gente vai aumentando, né, a dosagem das perguntas e o jeito de se perguntar conforme ela vai se desenvolvendo e crescendo. Então, a gente quer aqui inserir
nele muito forte que nós, adultos hoje, que queremos sim estudar para que possamos educar nossos filhos de forma diferente e assim eles o façam de forma mais natural. E a gente vai tirando, né, essa questão da cultura do Brasil de não ter essa autossustentabilidade. E a gente se livre disso, né, Fernanda? A gente quer dar um show nesse troço aí. Que Deus te ouça, que Deus te ouça, porque olha, a gente tem que começar a entender que quem tem que decidir nossa vida é a gente, né, não os outros. Nem que isso às vezes passe pra gente, assim, nem que a gente tenha que fazer assim um caminho de autodescoberta dolorido, né? Porque não é fácil para ninguém se olhar, né? Realmente se olhar, mas esse caminho é importante, acho que para todo mundo, até para ser mais feliz, né? Para entender como é que se sente, o que vem, o que não vem, enfim. E tirar, de reduzir cada vez mais essas demandas aí, que na verdade esse é o meu objetivo do judiciário, fazer com que as pessoas consigam realmente, mesmo que não tenha dado certo o relacionamento, tratar isso de uma forma mais humana. Nós já estamos quase esgotando o nosso tempo aqui, então se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer para a Fer, bora lá, que agora é a chance, né, Fer? E enquanto tiver mais alguma pergunta, eu te dou um alô, mas então a gente vai fazendo o encerramento aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais com a contribuição que você tem em relação ao seu projeto. Acho que a minha mensagem é sempre lembrar o quanto a gente ama eles, né? Porque eu acho que é o amor que move montanhas pelo filho e mesmo quando a gente não tá bem, a gente acorda por eles, a gente tá ali para eles e sempre lembrar disso, não importa em que fase da vida a gente tem, a gente ama eles, eles são uma responsabilidade nossa e como a nossa responsabilidade, a gente tem o dever, a obrigação de proteger essas crianças, sabe? Acho que é isso. Eu concordo. Profunda gratidão por ter aceito o meu convite. Foi maravilhosa a nossa conversa. Trouxe muita lucidez para os pais que estão aí se separando ou que estão separados, para que tomem novos caminhos, novos rumos, né, Fer? Ai, tamo Deus junta. queira. Raquel, eu que te agradeço a oportunidade de falar aqui, de mostrar um pouco as minhas ideias, né? E eu sou muito grata, assim, eu sei que você, uma das tuas forças é a gratidão, mas eu queria te dizer que eu sou muito grata desse convite e de ter a oportunidade de fazer esse trabalho com você e dessa conversa, foi muito bacana, muito obrigada mesmo. Obrigada também. Obrigada a todo mundo que participou. Aí, né? Aê! Tchau, tchau, então. Tchau. Beijo grande. Um beijo. Tchau.